E aí, pessoal, tudo jóia? Professor Lucas Henrique aqui de inglês no Adelante Concursos para a gente trabalhar mais um bloco de aulas. Eu sei que você deve estar aí com a cabeça fritando, porque são muitas coisas, são muitas informações, mas são muitas informações que a gente vai construindo junto, com certeza com a melhor preparação para as carreiras cuja prova é referente à banca do CESP. Então eu trouxe aqui para essa aula um complemento às duas aulas que a gente já teve até agora, aos dois primeiros blocos, sendo que no primeiro bloco a gente trabalhou com questões de enunciado based on, ou seja, habilidade de interpretação e inferência, e no segundo bloco a gente trabalhou com a habilidade according to, que deriva do enunciado according to the text, ou seja, são questões não mais de interpretação e inferência, mas questões de seleção de informações. Então a gente ia no texto, verificava a informação, voltava no item e julgava. Simples assim, não fazendo inferências. Até que a gente voltou várias vezes, eu marquei de verde lá no texto as informações que julgavam, né, que nos davam fundamento para julgar o item como certo, ou que nos davam fundamento, por sua vez, para julgar o item como errado. Então isso que a gente fez nos dois primeiros blocos, trabalhou as habilidades em separado. Nesta aula, vamos ver se você entendeu mesmo, porque o que eu trouxe agora são dois insumos diferentes, um texto com enunciado according to e um quadrinho com enunciado based on. E a gente vai comparar primeiro em gêneros textuais diferentes, né, o textinho e o quadrinho são coisas diferentes, e além disso em habilidades diferentes, como é que você se sai. Preparado? Afasta aí tudo que pode te atrapalhar, pede o pessoal que estiver aí na sua casa fazer silêncio, coloca o fone, vem comigo que eu quero ver todas as suas anotações rabiscadas igual eu deixo aqui cada uma das aulas. Lembrando então que as cores também fazem um sentido aqui na aula, eu penso até nisso para facilitar o seu processo de aprendizagem. Aquilo que eu marco de azul tende a ser ampliação vocabular, aquilo que eu marco de verde, interpretações que eu considero importantes para o julgamento dos itens, o que está de vermelho são estruturas fundamentais para a prova, né, para as provas do CESP de modo geral, e o que está de amarelo, aquilo que sempre cai. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui você tem a marcação da aula 3 e o meu Instagram. Caso você não me siga lá ainda, pede lá para seguir. @lucashg2. Vai ser um prazer ter você na minha rede social. Vai ser um prazer tirar suas dúvidas por lá. Eu adoro conversar com os alunos aqui do Adelante. Eles são super participativos. Fico muito feliz e geralmente vocês gostam da aula. Fico muito tranquilo. Se tiver alguma coisa a dizer sobre a aula, pode mandar mensagem por lá. Beleza? Olha só. Primeiro texto então. Vamos logo para a pauleira. According to the text. Então, essa primeira habilidade é a mesma que nós estávamos trabalhando na aula anterior. É uma habilidade de seleção de informações. Select info. Isso implica dizer que você não pode nem deve fazer inferências. 1, porque elas não são necessárias. 2, porque caso você faça inferências em um enunciado according to, você geralmente erra o item, porque ele não permite que você infira nada a partir das informações dadas. Tranquilo? Vamos só ali para o outro quadrinho, para vocês terem uma ideia. Passa o gabarito rapidinho, para vocês não verem. Tem um quadrinho e tem o enunciado based on. Deixa eu pegar aqui o highlighter. Aqui a gente tem o segundo enunciado, que é referente à segunda habilidade, e o enunciado based on não só permite, como exige que para que você julgue o item, você faça inferências, ou seja, nem tudo vai estar dito diretamente lá no quadrinho. Algumas coisas vão exigir de você uma leitura na entrelinha, vão exigir de você uma leitura um pouco mais especializada, um cuidado um pouco maior com o texto, porque o autor deixou algumas coisas subentendidas. E esses subentendimentos todos é que serão cobrados de você. Tranquilo? Então volta aqui para o primeiro texto e vamos fazer as considerações aí sobre ele. Primeiro, plastic bags in Germany, not anymore. O que são bags? Bag pode ser bolsa, pode ser mochila, pode ser sacola, pode ser um monte de coisa, desde que tenha a finalidade de você colocar coisas dentro e carregar. Ponto. É a melhor definição de bag. Sabe, tudo que você põe dentro e consegue carregar, esse recipiente dessas coisas que você carrega, se chama bag em inglês. Então pode ser a bolsa, que você faz isso, a mochila, que você também faz isso, a sacola e assim vai. Tranquilo?
Plastic bag é a sacola plástica. Aquela sacolinha de supermercado que a gente, infelizmente, ainda usa aqui no Brasil. Sabe aquela branquinha? Sim? Super péssima, né? Horrendous to the environment. Péssima pro meio ambiente. Ele fala assim, essas sacolinhas de plástico na Alemanha, não mais. Not anymore. The German Environment Ministry says it is working on legislation for banning plastic bags. Então, o ministro do meio ambiente da Alemanha, então, Germany is the country, é o país. German é a nationality, é a nacionalidade. Um é a Alemanha e o outro é o alemão. É a mesma lógica que você tem entre Brazil e Brazilian. Então, Brazil is the country and Brazilian is the nationality. É a pessoa que nasceu no Brasil. If you're born in Brazil, you are Brazilian, as well as if you're born in Germany, you are German. If you're born in France, you are French, e assim vai. Tranquilo? Então, the German Environment Ministry, o ministro do meio ambiente alemão, says it is working, disse que ele estava trabalhando em uma legislação que vai banir o uso de sacolas plásticas. The minister said that she wants, aqui ele já deu um indicativo, porque minister é uma palavra de duplo gênero, né? É neutra em gênero, pode ser tanto ministro quanto ministra. E aqui ele deixou claro que era ela. That she wants Germany to, entre aspas, que vai ser uma quotation, né? Get out of the throwaway society. Sair da sociedade do desperdício. To throw away. Vou até colocar de outra cor. To throw away é um sinônimo de waste, que é desperdiçar. A sociedade que throw things away é uma sociedade do desperdício. Então, eles querem se livrar, get out of, que é um sinônimo de get rid of, que é livrar-se de, se ver livre dessa sociedade do desperdício, e quer diminuir o uso do plástico, né? Quer usar menos plástico overall, de modo geral. Overall é de modo geral, less é o contrário de more. Então, to use more plastic é usar mais plástico. To use less plastic é usar menos plástico. Overall, in a general way. Beleza? Vou até colocar aqui esse overall. É um sinônimo aí de in general. Okay? The ministry says that the use of plastic bags in Germany has already dropped a lot since 2016. A ministra já disse que o uso de sacolinhas plásticas na Alemanha já tinha diminuído. To drop significa to fall, é diminuir. É o contrário, é a mesma coisa de drop, né? É o contrário, é a mesma coisa de fall. E é o contrário de improve, de enhance, de go up, que é aumentar. To fall or to drop é diminuir. Aqui aumenta, melhora, aqui diminui, piora. Beleza? Então já tinha diminuído muito desde 2016, thanks to a volunteer agreement with businesses. The ban is the next step now. Então ele fala que o uso de sacolinhas plásticas na Alemanha já tinha diminuído muito desde 2016. Since é uma estrutura temporal muito cobrada em questões de interpretação. Esse since é o equivalente, vou colocar de vermelhinho aqui, é o equivalente a desde, indica o início de uma ação, então desde 2016, graças a um acordo voluntário entre as empresas. The businesses é o ramo das empresas. The ban, a proibição. The ban, the prohibition. A proibição, banir o uso de sacolas plásticas é o próximo passo agora. Então já diminuiu muito, mas agora eles querem dar um passo a mais, que é não mais permitir, né? Deixar aquilo como algo que é proibido. The EU é the European Union, tá? Algumas siglas, o CESP parte do pressuposto que ele não precisa te explicar, tá? Nem adianta fazer recurso acerca disso. Por quê? Tem alguns acronyms, que é como se diz, existe em português acrônimo, né? Mas em inglês é a mesma coisa, o acrônimo e a sílaba, e a
a sigla. Então tem alguns acronyms que eles consideram óbvios, que eles consideram muito normais, que eles consideram muito factuais, ou seja, todo mundo tem acesso a eles. E esses, o CESP entende que ele não precisa te dar uma explicação anterior. Então, por exemplo, The Environment Ministry, se ele fosse referir ao ministro do meio ambiente e ele quiser não mais dizer Environment Ministry, ele tem que mencionar uma vez e depois, as outras vezes que ele for mencionar, ele pode usar EM para substituí-lo, porque ele já mencionou uma vez. Mas o ministro do meio ambiente não é uma sigla muito comum, não é uma sigla que é muito normal para você. É por isso que eles fazem isso, é por isso que eles têm que citar antes e depois usar a sigla. No caso de EU, que é European Union, e da outra que aparece aí, USA, eles consideram que todos os candidatos têm a obrigação de saber o que significa. E tem uma terceira, vem aqui pra mim. Tanto EU, USA, e tem uma outra que eu vou colocar aqui, que também é de compreensão obrigatória, senso comum, de acordo com o CESP, que é UN. Nossa, Lucas, eu só sei dessas aí o que significa USA. Pois é, pois então você já pega esse bizu aqui dessa aula, senão você vai ter problema, beleza? O que é EU? Você vai anotar aí pra mim que EU, vou colocar aqui, ó. EU é European Union, que é a União Europeia. O CESP não vai te explicar o que é, porque ele vai partir do pressuposto que você sabe o que significa ou que você precisa inferir do contexto. UN não é a União Europeia, não. UN é algo maior, é a United Nations, que em português é a ONU. Tranquilo? Então, EU, European Union, UN, United Nations, Nações Unidas. Deixa eu fechar aqui esse parágrafo, esse parênteses direito. E por último, é óbvio, evidente que USA é United, S de States e A of America. Mas essa realmente, se você não souber, não tem como mesmo você fazer uma prova de inglês que você tem pouquíssimo, nada de contato com a língua inglesa. Porque USA, mesmo que você nunca tenha usado inglês na sua vida, você sabe que é o acrônimo que eles usam para United States, beleza? Outra coisa, só tem um cuidado, só toma um cuidado com o USA. Poucas vezes o CESP usa USA, igual ele apresentou aqui no texto. A maioria das vezes ele usa só isso aqui, ó. US, que é United States. Então, se ele usa USA, ótimo, você tá no lucro, porque USA é a sigla mais conhecida dos Estados Unidos mesmo, ao redor do mundo. Mas várias vezes, só para complicar, o CESP usa US, que é United States. Tranquilo? Aí ele fala assim: The EU, European Union, União Europeia, said last year that it is going to ban single-use plastics in 2021. Eles disseram no ano passado que eles iriam banir o uso particular dessas sacolinhas plásticas em 2021. O que é o uso particular das sacolinhas plásticas? É o uso único, ou seja, você pega, usa e joga fora. É o uso por parte de uma pessoa. É esse uso mesmo que a gente usa, infelizmente, aqui no Brasil. Ao invés de eu levar uma sacolinha de compras, aquela minha sacola, né, que eu não uso, não é single use, ela é permanent, ela não é temporária, ela é permanente. Eu faço várias compras com a mesma sacola de compras, ou levar em alguma caixa, né, que é biodegradável, etc. Não, a gente pega aquele saquinho que várias vezes rasga, estraga, enfim, não é algo de muito positivo, e a gente coloca os produtos em vários saquinhos e depois ele é descartado, porque ele é single use, tranquilo? É single use no sentido de ser usado individualmente, ou seja, por uma única pessoa, o que é uma pena, né? Porque aquelas sacolas cabem muito mais, então você usa 10 sacolinhas plásticas, sendo que você poderia colocar as coisas em uma única sacola retornável. E single use porque várias vezes ele estraga e você não consegue reaproveitá-lo. Tranquilo? Então eles pretendem banir, eles falaram no último ano que eles iriam banir nesse ano de 2021 o uso dessas sacolas plásticas, pelo menos o single use. In the New York State, in the USA, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, most plastic bags will be banned next year. Cuidado!
Olha, aqui você tem duas informações diferentes. A União Europeia disse que vai banir em 2021 o uso dessas single-use plastic bags. E nos Estados Unidos, a maioria, the majority of plastic bags will be banned next year. Vão ser banidas no ano que vem. Há uma diferença enorme entre vou banir o uso das sacolas plásticas, que é em geral, e a maioria das sacolas serão banidas. A maioria das sacolas quer dizer que algumas delas não serão. Então, cuidado com essa interpretação aqui. Tranquilo? Textinho tranquilo, são 3 parágrafos, mas não são 3 parágrafos complicados, não são 3 parágrafos difíceis. Vamos aqui para as alternativas. A primeira diz o seguinte: by using less plastic, lembre-se de que é according to, hein? Então, nada de inferência, só selecionar informações. By using less plastic, a usar menos plástico, the minister claims that German citizens will produce less waste. O ministro, ou ministério, enfim, alega que, anotei claim, é uma palavra que o CESP adora. To claim significa alegar, partir do pressuposto de que. Então, o ministro alega que os cidadãos alemães irão produzir menos lixo, irão desperdiçar menos, se eles consumirem menos plástico. Certo ou errado? Certo. Lucas, aonde está isso? Vem para cá. Ela fala que uma das principais razões para banir o uso de sacolas plásticas, ó a interpretação em verde, is she wants to get out of the throwaway society. Ela quer que a Alemanha saia da lógica da sociedade do desperdício. Se ao usar menos plástico, a Alemanha sai da sociedade do desperdício, isso implica dizer que ao usar menos plástico, as pessoas, consequentemente, produzem menos lixo. Elas desperdiçam menos. Perfeito. Item 1 correto. Olha o item 2. The words agreement and businesses belong to the same grammatical class. Como é que eu sei que duas palavras pertencem à mesma classe gramatical? Tem duas possibilidades. A primeira é elas terem o mesmo sufixo. Ou seja, terminarem do mesmo jeito. Nesse caso, terminam do mesmo jeito? Não. Ixi, então não tem como eu saber por aqui. Errado. Qual que é a outra maneira de saber? Pelo contexto. Se o contexto é de qualificação, aí vai ser adjetivo. Se o contexto é de referência a verbo, aí vai ser advérbio. Se o contexto é de coisa, então é substantivo. Vamos ver. Então vamos lá. Agreement and businesses. Graças a um acordo voluntário. To agree é acordar, concordar. Agreement é o sufixo formador de substantivos. É um acordo. Então, acordo, agreement, é um substantivo. Beleza? A outra palavra é businesses. Então, houve um agreement, um acordo com as pessoas do ramo do business, das empresas. Esses dois sufixos, tanto o sufixo ment quanto o sufixo ness, são formadores de nouns, de substantivos em inglês. Então, você pega um adjetivo ou um verbo, acrescenta meant ou acrescenta ness, e o que vai acontecer é que eles vão se transformar em substantivos. Quer ver exemplos? Deixa eu escrever aqui. Você tem happy, que é feliz. Quando você acrescenta ness, vira felicidade. Você tem sick, que é doente. Quando você acrescenta ness, vira doença, e assim vai. Você tem treat, que é tratar. Quando você acrescenta ment, vira tratamento. O que você fez com essas 3 palavras? Transformou elas em nouns, em substantivos. Usando o quê? Só os sufixos. Então, veja bem, se eu tenho um item desse, dizendo que pertence à mesma classe gramatical, e são 2 palavras de mesmo sufixo, já pode marcar como certo, porque a chance de ser errada é mínima, a não ser que seja uma exceção, mas são pouquíssimas as exceções. Então, ness, todos terminam em ness, tendem a ser substantivos. Os que terminam em ment, tendem a ser substantivos. Cuidado, porque ment é uma coisa. ly é outra coisa. Lucas, eles não são equivalentes ao mesmo sufixo, não? De jeito nenhum.
Ment é o equivalente em português, na maioria das vezes, ao sufixo mento, que forma substantivos. ly é o equivalente ao sufixo mente, como a gente já viu várias vezes até agora, que forma advérbios. Então, são coisas bastante diferentes. O advérbio qualifica o verbo, enquanto o substantivo é um ser, uma coisa própria. Tranquilo? Então, agreement é um acordo, substantivo, ok? E business são as empresas, substantivo, ok? Meant e ness, dois dos sufixos que formam substantivos. Beleza? O item de número... Eita, deixa eu colocar esse certo aqui direitinho. Então, esse aqui tá certo e a 2 também tá certa. A 3 diz o seguinte. In the sentence, it is working on legislation for banning plastic bags. The underlined preposition is being used to indicate purpose. A preposição for está sendo usada para indicar o propósito. Vamos ver? A ministra está trabalhando em uma legislação para banir o uso de sacolas plásticas. Qual que é o objetivo? The main goal. The aim. Qual que é o objetivo, o foco da ministra ao trabalhar nessa legislação mesmo? Não é para banir as sacolas plásticas, com a finalidade de banir as sacolas plásticas. Isso implica dizer que esse for indica mesmo. Purpose. O propósito dela ao propor essa legislação é que o uso seja banido. É a proposta, é o que ela tem o objetivo de fazer. Beleza? Número 4. Considering that we are in 2020. Nós não estamos mais, estamos em 2021. Mas o item manda considerar, e isso é a cara do CESP, que nós estejamos em 2020. Beleza? The voluntary agreement. O acordo voluntário mencionado pela ministra, mentioned by the ministry, has been working for 3 years. Esteve funcionando, né? Esteve em andamento por 3 anos. Vamos lá. Ela menciona que o acordo entrou since 2016. Começou em 2016, né? Mesmo que nós estivéssemos em 2020, nós nem estamos mais. Se o acordo é de 2016, olha, gente, eu sou das linguagens, mas uma conta dessa aqui não é tão difícil de fazer, né? Se o acordo vale desde 2016 e o item manda você considerar que você está no ano de 2020, isso implica dizer que são 4 years. 17, 18, 19 e 20, que o acordo tem funcionado por 4 e não por 3 anos, então o item está errado. Se esse item fosse atualizado com base no ano de agora, de 2021, também estaria errado, porque aí não seria nem 4 years, seria 5 years, né? A 5 fala que in the last paragraph, no último parágrafo do texto, if the author talked about the New York City instead of the New York State, ele está querendo que você se lembre de que existe a cidade de Nova York e existe o estado de Nova York nos Estados Unidos. The appropriate preposition would be on the New York City. Pé, tá errado. Pessoal, a diferença de in, e aí vou anotar isso aqui de vermelho, que é importantíssimo. A diferença de in, de on e de at para lugares, places, é o tamanho. Ou seja, tudo que é maior que a cidade se usa com in em inglês. Tudo que é menor do que um endereço, um address, se usa com at em inglês. E os sentidos intermediários, as coisas que não são nem maiores que as cidades, intermediate, nem menores que um endereço, se usam com on. Então, por exemplo, você diz in the New York City, e se o estado é maior que a cidade, ele também permanece com in. Então, é in the city, in the state, in the country, in the continent, in the ocean, in the universe. In, porque você já usou como contexto grande esse in para a cidade. Ponto. At para os endereços, as coisas ficam em um lugar específico de uma rua específica. Então, I am at the studio. Eu estou in the studio no sentido de estar dentro dele, but I am at the studio porque o estúdio fica em um lugar específico de uma rua específica, em um prédio específico. Então é um endereço. O que é maior que o estúdio, mas bem menor do que a cidade? As avenidas. Então eu falo que I am on the Fifth Avenue in the New York City. Então eu estou na
Quinta Avenida, que é uma avenida enorme que cruza a cidade, mas ela é menor do que a cidade, óbvio, né? De Nova York. Então, I am on the Fifth Avenue in the New York City. E se eu estivesse em uma lojinha específica da Burberry, lá na Quinta Avenida? I would be at the Burberry store, pequenininho, on the Fifth Avenue, in the New York City. Entende? Então, at o endereço, on a avenida e in a cidade. Então, aqui o item está errado. Mesmo se mudasse para estado, ainda seria o uso da preposição in. A número 6, da European Union, aqui o item colocou, né? Which stands for European Union, stands for significa, quer dizer, né? A União Europeia, should be accompanied by in if you were to add a preposition to it. Olha só, se a gente fosse adicionar uma preposição à União Europeia, a preposição deveria ser in, certo ou errado? Perfeito. Lucas, por que a gente adicionaria in? Você não usou in para New York? Que é uma cidade? Sim? Se eu já usei in para Nova York, que é uma cidade, o que eu vou usar para a União Europeia, que é um bloco composto de vários países, bem maiores, portanto, que New York City? Eu usaria o mesmo in, porque tudo que for maior que a cidade, lembra? The countries, the continents, the states, the oceans, the world, the universe. Tudo isso vai com in, beleza? Então eu diria in the European Union. Perfeito, o item está correto. Sequencinha aí para vocês, ó. Certo, 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 errado, errado e certo. Próximo texto que é rapidinho, é um quadrinho. O Kelvin pega uma prova e fala, oh, good, que bom. A true or false test. Uma prova de certo ou errado. Parece que ele tá feliz, né? Só que aqui ele vai lá e critica. Ele é bem irônico, bem debochado em relação à prova. Ele fala at last. Cuidado para não confundir at last com at least, tá? O CESP já cobrou isso aqui. At last, por último. At least, pelo menos. Vou até anotar, que senão não vou nem dormir tranquilo. Se a gente vai anotar isso aqui e você se confundir. Olha só. At last, colocar de vermelho. Significa por último, por causa de last. Ou seja, sinônimo aí de finalmente, finally. Finalmente, in the end, no final. At least, com L-E-A, é pelo menos. Pelo menos. Então, um é por último, finally, e o outro é pelo menos. Pelo menos, né? Pelo menos não, perdão. Finalmente, some clarity. Algum tipo de claridade, né? Every sentence is either pure, sweet truth, or a vile, contemptible lie. Nossa, que clareza, né? Finalmente, um pouco de clareza. Toda frase escrita aqui é ou uma coisa ou outra. Either. Or é o equivalente em português a ou. Então, ou é uma verdade doce e pura. Olha aquele debochado. A pure, sweet truth. Ou então, uma mentira vã. Contemptible. Tranquilo? One or the other. Uma ou outra. Ou é uma verdade absoluta ou é uma mentira absoluta. Nothing in between. Nada entre. Por que é between aqui e não é among? Porque ou é truth ou é lie. Ou é verdade ou é mentira. Ou é true, verdadeiro, or false. Então, você entende que nada entre, nada no meio é porque não tem outra opção bem aqui? No meio de quê? No meio dessas duas coisas. Aquilo que fica entre duas pessoas, duas coisas, duas estruturas, duas palavras, é usado mesmo com between e não com among, beleza? Aí ele vai e olha pra prova, e parece que ele gostou da prova, mas não, né? Aí ele vai lá, fica puto porque é uma prova de true or false, que ou é totalmente verdadeiro ou é totalmente falso, ele não acredita nisso, e ele joga uma moedinha pra cima, pra tirar o quê? Cara ou coroa, porque pra ele é a mesma coisa jogar cara ou coroa, ou jogar verdadeiro ou falso pra coisas que são tão distintas. Olha o que diz o número 1. It is possible to infer, porque agora o enunciado é based on, perfeito. That Kelvin was out of his comfort zone with the true or false test. Perfeito. Ele estava fora da zona de conforto. Ele não gostou, na verdade, estava sendo irônico. A 2 fala que, for Kelvin, this type of test is even more difficult than the others. Ele não diz, mas é uma inferência.
Por que é mais difícil do que os outros? Porque ou você decide entre uma verdade absoluta ou uma mentira absoluta. Então você implica que ele não gosta desse tipo de teste. A 3 fala que in the sentence at last some clarity, the underlined expression, no caso at last, may be correctly replaced by at least, without altering the meaning of it. O problema tá aqui, ó. Poderia até ter sido substituída, mas sem alterar o sentido, alteraria demais. At last, como a gente viu aqui, é por último, finally, e at least é pelo menos, nada a ver. A 4 fala que the true or false questions in the test were easier than Calvin expected. Elas eram mais fáceis. Easy, fácil. Easier, aquele que é fácil. Mais fácil do que o Calvin esperava. Errado. Tanto não foram mais fáceis que ele fica bravo. Depois, olha o texto imagético, né? Depois ele fica olhando, não sabe a resposta e decide jogar cara ou coroa. E a 5, in the sentence, nothing in between, the underlined preposition conveys. A palavra convey é super usada pelo CESP, significa transmite. Nota aí pra mim. Convey é uma palavra bonitinha para transmits. Transmite o mesmo sentido, né, o mesmo significado que among. Errado. Não é o mesmo significado, não. Ah, Lucas, é sim, porque between é entre e among é entre também. Em português, né? Mas o sentido de among e de between é diferente. Lembra que eu já expliquei isso para vocês? Between, entre uma posição ou outra, uma pessoa e outra, etc. E among, não. Among é dentre várias coisas, várias pessoas, várias possibilidades. Portanto, o item está errado. Aqui está o gabarito de vocês. E a gente termina a nossa aula de número 3 com a certeza de que agora vocês são capazes, em um mesmo momento de uma mesma prova, julgar questões de according to e de based on. Vamos continuar nos preparando, que ainda tem aula nesse bloco. Então, vamos lá, firmes e fortes. Bye, bye.